Oi, gente, o livro vivo de novo aqui, uma sessão depois da outra, porque eu agora estou inspirada em contar essa parte da minha vida. Pois é. Gente, livro vivo é assim, eu só estou contando o que vai lembrando na minha memória. Não fiz texto, não decorei nada, não botei título de nada, só que esse foi... O título deveria ser Violência, porque foi a primeira vez que eu vi assim... As piores violências da minha vida foi nesse lugar, Apolo 2. Era um final de semana, a gente levantou, acordou, comeu pão com manteiga, o café da manhã era pão com manteiga e limonada, pão com manteiga e café, com leite, pão com manteiga e água. Esse era o café da manhã da gente. E a gente saía para ir brincar no meio da rua, toda a meninada da rua ia brincar. Gente do céu, quando eu estou assim num canto brincando, de repente eu vejo um menino negro, menino não, um rapaz, era um rapaz, deveria ter uns 17 anos, morto ou quase morto, com um monte de tiro no corpo, gente. E isso era assim, 10, 15 minutos da minha casa para ir brincar. Eu ficava horrorizada, eu nem conseguia dormir à noite olhando, lembrando daquilo que eu vi, o rapaz todo furado assim de bala. Todo furado de bala, era horrível, horrível. E o povo falava assim, isso é uma desova, isso é uma desova, isso é uma desova. E eu não entendi o que era desova, gente. Desova, hoje eu sei o que é. Eu aprendi vivendo naquele ambiente que desova é quando pessoas bandidas matam outro ser humano, se é bandido ou se não é, isso eu não sei, e joga muito longe de onde eles mataram. E ali, naquele lugar onde a gente vivia perto, era a desova. Gente, era um pesadelo. Foi a pior coisa que eu vi na minha vida, foi aquilo. E a gente chamava a polícia, um adulto chamava a polícia vinha, botava um saco preto em cima daquele cadáver, em cima daquele ser humano, que não tem uma würde, eu não sei como é que fala, würde em português, gente, esqueci. Que não tem humanidade. Aquele ser humano que se acabou ali não tem humanidade. Ele foi levado em cima daquele saco preto com outro embaixo, pelo camburão. Foi levado. E eu continuei vivendo ali, indo para a escola ali, fiz a primeira série, fiz a segunda série. E passava uns meses assim depois, brincando nas redondezas por ali. Olha o que eu vi, que foi pior ainda do que antes. Uma mulher negra, grávida, com uma barriga enorme, assim, de 8, 7 meses. E aquela barriga gigante, ela caída no matagal, assim, na moita. Foi horrível, gente. Cheia de bala na barriga, na cabeça. É horrível, dá vontade de vomitar, só de lembrar dessas coisas horríveis. Mas eu tenho que contar e que lembrar, porque eu passei por isso. Eu não posso fingir que eu não vivi isso, porque eu vivi isso, eu vi isso. Essa senhora talvez teria uns 30 anos, ou 28, ou 35, eu não sei. Eu sei que eu vi isso ali. Desculpa, gente, mas dá nojo. Dá nojo de ver o ser humano sem würde. Eu não sei essa palavra em português. Ser humano sem humanidade. O ser humano que não tem humanidade. Era aquilo. Se a minha vida já era miserável e precária, imagina aqueles seres humanos que estavam ali morrendo. Sendo desovado, como diz a palavra popular, daquele lugar de Apolo 2. Apolo 2, que fica em São Gonçalo, que fica entre São Gonçalo e Itaboraí, que eu não sei a quem pertence hoje. Aquilo ali eu via, pois é, era horrível, era horrível. Mas eu tinha um tio que era irmão da minha avó, que morava, nem sabia que ele era irmão da minha avó, vim saber anos e anos depois que aquele parente, aquele tio, que também tinha um monte de filha, e que esse tio tinha histórias legais, histórias bárbaras, absurdas, surrealistas, mas para o Brasil real, de ter abusado da própria filha, de bater muito na esposa, isso dentro da família, gente, continuava ali aquilo, absurdamente. E esse filho que ele tinha, eu não sei o nome dele, Enésio, eu não lembro o nome
desse rapaz, desse menino. Eu tinha na época uns 12 anos, eu acho, ou 11 anos, ele tinha uns 13 ou 12. Como eu cheguei com 10 anos nesse lugar, foi em 1980, nunca esqueço que foi em 1980. E esse menino, de uma hora para outra, aparece morto. Foi atropelado num lugar chamado Rio Bahia. Esse lugar de Rio Bahia, gente, não tinha tráfego de carros. Era uma pista que foi feita e não foi continuada e não tinha carros. Só sei que no fim de semana vinham pessoas ricas de lugares muito longe com um tal de... Eles botavam uns aviõezinhos eletrônicos assim, que apertavam no botão e os aviões ficavam, eram pequenos assim, os aviões, ou assim, grandes. Era o hobby desses seres outros humanos que vinham de lugares muito longe fazer isso ali no final de semana. E ali, no dia de semana, era tudo asfalto vazio, não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada. Esse primo, menino de 12 anos, foi morto, atropelado. Nesse lugar, nesse Rio Bahia, esse primo meu. Foi assim pra mim, a quarta perca maior que eu tive, assim. Eu tinha 10, 11 anos ou 12. E foi dolorido, porque foi a primeira pessoa que eu fiz amizade quando eu cheguei naquele ambiente. Foi o primeiro ser humano que a gente ia junto pra escola e voltava. E doeu muito ele ter falecido daquela maneira bárbara, absurda. E ninguém sabe quem foi que matou. E ninguém sabe o porquê que matou. Coisas horríveis e tristes. E eu não consigo lembrar de coisas assim, vividas felizes. Assim, eu lembro só que o meu pai resolveu mudar para um lugar chamado Apolo 1. Apolo 1, um tal de Apolo 1, que era mais perto da minha escola. Eu fiquei muito feliz porque era bem mais próxima da minha escola. A gente foi morar numa casa grande, com um quintal gigante. Eram 2 casas dentro desse quintal. E na mesma rua tinha uma igreja da Assembleia de Deus. E todo mundo foi para a igreja da Assembleia de Deus. Lá a gente cantava corinhos da igreja Assembleia de Deus. Lá a gente teve uma comunidade, uma sociedade. Meu pai fazia músicas para a igreja Assembleia de Deus. Meu pai sempre foi repentista, ele sempre fez músicas. E nessa casa onde a gente morava, minha mãe sempre amou animais, gente. A vida dela inteira ela teve animais. A vida dela inteira. Eu sempre, onde eu morei com ela, ela tinha animais. E nesse lugar, ela resolveu ter preás. Ai, desculpa, gente. Um beijo, tchau.